Boa noite, graça e paz a todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Nós estamos aqui reunidos, com irmãos em Cristo, e nós queremos conversar sobre um assunto muito importante, que é política e religião. E nós temos aqui o Gilson Marqueselli, Estevão Dorta, pastor, também pastor o Gilson, Eugiane Rocha, terapeuta e psicanalista, e o Watson Ribeiro da Rocha, também pastor. E nós vamos ter um bate-papo aqui e gostaríamos que você pudesse pensar naquilo que vai ser falado, E a gente vai ter um diálogo aqui sobre esse tema. Então, quem vai falar primeiro? Pastor Watson. Tá bom. Sobre política e religião, acho que a gente tem que tratar aqui acerca da questão da política e dos evangélicos. E eu começo citando Jesus, porque eu acho que, nesse sentido, Jesus é a luz para nos ajudar. Jesus disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus diz essa frase, tratando da questão do tributo, Jesus afirma algumas verdades que deveriam nos nortear sempre nessa questão entre Estado e religião, entre política e religiosidade, que é a de que há esferas nas quais cada um deve conviver, mas as esferas devem se respeitar. Tem a esfera da política, tem a esfera do bem comum, tem a esfera do viver em sociedade e tem a esfera da espiritualidade, da relação com Deus, da relação com os irmãos, de viver em igreja. Tem essas esferas e elas devem se respeitar, mas elas devem estar separadas. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não se misturam as coisas. Nesse sentido, para mim, Jesus é o grande precursor do Estado laico, do Estado que cuida da vida em sociedade, que administra as condições de subsistência e de boa vivência de cada um, onde há prosperidade na economia, onde as pessoas podem viver de uma forma harmoniosa, onde as pessoas que são criminosas, elas são punidas, e a sociedade vive de uma forma harmônica, com todos respeitando a todos, e aí sim, no aspecto individual, que o Estado propicia isso, cada um segue sua fé, cada um vive sua fé, com a maior liberdade. Eu creio que Jesus apresenta assim. Agora, o que é que a gente vê no Brasil de hoje, principalmente entre nós evangélicos, que eu acho que é o nosso caso aqui? Uma completa mistura. Uma completa mistura entre o que deveria ser a espiritualidade cristã e a política, o Estado, o viver em sociedade. Veja, as coisas deveriam ser assim. Eu exerço a minha fé com os irmãos que pensam semelhante a mim, vivo essa fé e vou respeitando os outros. Agora, porque eu vivo em sociedade, eu também me preocupo com o bem-estar de todo mundo, eu também respeito todo mundo, eu olho para a sociedade e digo, eu faço parte dessa sociedade, devo fazer o melhor de mim nessa sociedade, devo dar o melhor de mim. Quando toda a sociedade vai bem, eu também vou bem. Esse deveria ser o meu pensamento. Mas o que a gente encontra hoje? A gente encontra, principalmente nós evangélicos, tendo hoje uma espécie de hegemonia de poder e recebendo muita coisa que vem das autoridades, e dessa forma, ao ser hegemônico, querem controlar a sociedade, querem que a sociedade seja exatamente como nós pensamos, como nós cremos, querem que os outros façam o que a gente acredita. Não, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
O dar a César significa que eu vivo em sociedade, eu vou respeitar o pensamento dos outros, eu vou respeitar quem pratica outras religiões, eu vou ter respeito por eles, não vou ficar xingando, não vou ficar dizendo que é coisa do demônio, tudo que é dos outros. Não, vou viver numa boa convivência, vou ter as minhas convicções, vou vivê-las, mas vou também viver de uma forma igual, vou viver de uma forma tranquila com os demais. Eu creio que está faltando isso. Nós estamos misturando e, quando misturamos, nós evangélicos queremos ditar o que a sociedade deve ser. Não é assim. Numa democracia, todos nós participamos e respeitamos aquilo que é construído através das leis. Através das leis. Terminou? Eu dei 5 já? Eu estava esperando mais, eu gostei. 5, estou olhando ali. Ok. É minha vez? Então, ok. Como sempre, a posição do Watson me faz pensar e eu gosto disso. O que eu estou sentindo, e faz alguns anos que eu estou sentindo isso na sociedade na que vivemos, é um apego ao ódio, à falta de amor, à polarização. E de início, quando eu comecei a sentir isso, eu imaginava que era uma questão apenas local, e com o tempo eu comecei a ver de que esse ódio, essa polarização, porque você somente com ódio você consegue polarizar, ela se estende nas nações, por exemplo, da América Latina. Nós vemos isso no Chile, estamos vendo isso na Argentina, estamos vendo isso em países como Equador, Bolívia, Venezuela. Há um ódio, um ranço, uma coisa que se eu digo que eu não gosto disto, então você não gosta de tudo que é vermelho, por exemplo, porque a tampinha é vermelha, então, né? E a partir daí você é de tal ideia, você fala tal coisa. Então, cheios de preconceitos, cheios de cheios de ranço, né, pelo que é meu irmão na sociedade. Aí nós temos um problema de enxergar no diferente, no que é alheio ao meu grupo, o meu irmão de raça. É meu irmão de raça, pertencemos à raça humana. Né? E aí entra essa questão da formação do governo, especificamente nós que estamos formando essa mesa, nós temos uma herança aí ao respeito das liberdades de expressão, liberdade de consciência e tudo mais, mas me parece que em geral pensamos em liberdades apenas para nós, as minhas liberdades, os meus direitos, a minha forma de visualizar a coisa, que devem, claro que eu estou certo, né, tem que ser imposta na sociedade. E esse é o momento que estamos vivendo. Né? Esse é lamentável o momento que estamos vivendo. E isso independe da bandeira política. Né? Seria com a bandeira A ou a bandeira B. Eu ouvi falar esses dias um candidato, por exemplo, às eleições presidenciais, que não está na dianteira, e ele se propõe como o Salvador, literalmente com essas palavras, o Salvador, né? Da nação brasileira. E quando você, a nível de mercado, vou falar assim, você tem uma proposta, tem um produto, quer dizer que é uma demanda do outro lado. E aí nós entramos num problema de como que nós pensamos, nós precisamos de alguém que nos salve, né? Um caudilho, um líder, é ele que... Né? Então a minha ideia é que a solução para isto passa pela culturalização da nossa igreja, da nossa comunidade, o hábito da leitura, o hábito do pensamento, da comparação de ideias, sem que por isso seja uma questão de título pessoal. Então essa é uma questão. A outra questão que eu vejo é a sacramentalização do governo, né? Como se, porque governo, então automaticamente essa é a vontade de Deus, pronto, acabou. E
Bom, sim, pode ser, e alguns enfatizam em Romanos 13, né? Então, toda autoridade é instituída por Deus. E eu sempre respondo, né? Nós temos Apocalipse 13 também, né? Em que a besta se levanta e ocupa o lugar e governa e engana. Então, nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Não, Deus assim o quis. Né? Foi Ele que... Então, não é minha responsabilidade. Então, para mim, tem a ver com a falta de amor, né? Na prática, amar o diferente, cuidar do diferente. Tá? Isso quer dizer, por exemplo, que se, pegando um gancho com o que o pastor Watson estava falando, que nem aconteceu um ponto de adoração de uma religião afro, por exemplo, é atacado, eu vou dizer que está errado, porque é a liberdade dele, no exercício da liberdade eles creem assim, e quanto sociedade eu tenho que respaldar a ideia, pois por ser um Estado laico, de justamente a liberdade deles tem que ser preservada, respeitada. Não pensa como eu, não concorda, eu não concordo com eles, ele não concorda comigo, mas quanto sociedade, essa esfera tem uma interação, compartilhamos o mesmo ambiente social e tem que ser respeitada, tem que ser sarada essa questão, porque senão polariza. E aí depois vem os rebanhos e vem a questão da política praticante, vestir a camisa de um partido, se candidatar, usar a questão de ser pastor, não, o pastor fulano que está sendo candidato. Isso para mim é um veneno, envenena as águas da boa política, porque traz a figura, né, do aspas, sacerdote para dentro, como se isso fosse, não, isso faz parte da essência dele. Não, isso foi a função, o dom, e ele agora tem que deixar de lado para participar para a política. Essas são algumas ideias que eu tenho nesse sentido. Joia, ótimo. Você falando em Salvador, né, nessa terceira via em Salvador, e aí eu quero fazer 2 comentários sobre situações que já começaram a acontecer antes desse atual governo, que é a polarização. Já existia isso antes, né? Só que atualmente isso acirrou com o ódio, né? Com a violência verbal, agressividade verbal e também até física que a gente tem visto. Isso é muito preocupante, mas na psicanálise tem uma teoria que eu acho que explica um pouco do que está acontecendo. Freud, que é o pai da psicanálise, ele desenvolveu várias teorias e um dos textos que ele escreveu foi O Mal-Estar da Civilização. Nesse texto, ele vai colocar que a sensação de desamparo, tanto individual quanto coletivo, vai buscar um pai. A necessidade de ter alguém que ampare, que dê segurança, né? Então, essa sensação vai fazer com que se busque um pai. E o que nós estamos vendo atualmente, que parece que a população evangélica, na sua maioria, estava desamparada. E apareceu um pai que disse que é do meio, que é cristão e que está no poder. Quer dizer, é um representativo muito importante para se achar segurança. E além desse representativo que comunga de mesma fé, né? Tem 2 fatores que se encarregam de acentuar isso, que foi exatamente essa pessoa trazer algumas escolhas de símbolos nacionais e instituições que são muito caras à sociedade evangélica, que é a religião cristã, que é o patriotismo, saiu, ok. E também os símbolos, né, que envolvem esse patriotismo. Então, o que aconteceu? Esse povo, já com a sensação de desamparo de um pai, tem aí não só um pai que é do meio evangélico, que se diz do meio evangélico, mas também com outros fatores que ajudam a dar sustentação, trazer segurança.
O que aconteceu? Esse povo se fechou em volta disso. Nos sentimos seguros, nos sentimos apoiados, amparados. E aí que eu digo que tem um fator emocional psíquico muito forte, que inclusive leva a pessoa a ir além e não perceber o aspecto espiritual que está acontecendo com tudo isso, que é o engano, bem sutil. Então, parece, com tudo isso que eu estou falando, que Jesus não foi suficiente para dar um papo. Ele precisa de um representante humano. Mesmo que esse representante humano tenha um comportamento diferente dos valores bíblicos, mas o emocional fica confortável. E aí isso precisa ser revisto. Isso precisa ser pensado. Como está a nossa fé? Como está a presença de Jesus em nós, tanto individualmente quanto coletivamente enquanto igreja? Ao ponto de sutilmente nos permitir ser enganados dessa forma. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E aqui só lembrando que enquanto nós estamos falando sobre isso, nós não estamos fazendo apologia a partir do A e nem a partir do B. O que nós queremos levantar é uma reflexão em cima do que está acontecendo com o povo evangélico, se misturando com política e se submetendo a valores e princípios que não são bíblicos. Né? Mais ou menos nesse sentido. Mas aí, agora é vocês. Também penso da seguinte forma: se a gente olhar para a história do quarto século para cá, né? Antes também houve, mas com muito menos intensidade, porque tínhamos uma igreja primitiva, onde havia sinceridade e simplicidade, e esperança na volta do Salvador, como ele prometeu. Do quarto século a gente vê o imperador Constantino, né, com o Império Romano, digamos que afundando, e para salvar esse império, nada melhor do que usar aquilo que o povo gosta, aquilo que o povo, digamos assim, o povo o povo deu crédito, que é a fé. Então, esse casamento, essa proposta desse imperador, em mostrar para o povo que ele, sendo de Deus, resolveria o problema do povo. Então, comprou, barganhou e ofereceu para essas pessoas com essa fé, talvez não firmada na verdade, né, uma fé talvez também assim inocente, digamos, com essa oferta ele proporcionou para o povo uma forma de governo em que Deus estava satisfeito, o apoiando. Mais ou menos assim. A história tem muito mais do que isso, mas para ser breve, enxergo mais ou menos dessa forma, né? E sendo assim, eu vejo que isso tem sido copiado por todos esses séculos que nós estamos passando, com algumas variações, mas sempre nessa linha. Alguma época um pouco mais, outra época um pouco menos, em algum lugar do planeta um pouco mais, outro lugar um pouco menos, mas sempre nessa condição. Talvez em países não cristãos, não com muita influência, um outro tipo de influência, mas aonde se diz cristão, que esse imperador diz que onde acredito eu que nasceu o cristianismo, porque Cristo não fundou o cristianismo, né? Então eu acredito que nessa linha, vendo que deu certo, acredito que muitos países e muitos imperadores, muitos governantes têm se aproveitado dessa maneira de governar. Tem se aproveitado e tem levado vantagem e tem conseguido dominar o povo. Porque nada melhor para dominar um povo que tem uma fé do que apresentar um governante da mesma fé. Né? Isso para uma fé, digamos, cristã, mas também para um outro que não seja cristão. Aquele que defende uma fé, geralmente o povo segue, seja A ou B.
E isso é uma opção para aqueles que estão, como diz a irmã Jeane, eles estão órfãos. A paternidade. Então, por que não abraçar esse governante que tem a mesma fé que nós, que fala a mesma língua que a gente, que usa jargões que estamos acostumados e que é envolvente e que traz um certo conforto ou segurança, digamos assim. Enxergo hoje a realidade do nosso país dessa forma. O candidato A, digamos, não muito honesto. O candidato B se enxerga como honesto e defende a fé. E o candidato A não é a favor da fé, todavia a gente vê que existe um ponto de vista talvez do Estado laico. O candidato B, digamos que não enxerga o Estado laico porque tem que impor a mesma fé para todo mundo, para ser igual, porque Deus assim quer. Defende família, defende isso que a gente está vendo, essa polarização. E o povo em si, na sua grande maioria, sem uma estrutura de conhecimento, sem uma estrutura de educação, sem uma fé alicerçada na verdade, sem uma linha equilibrada, fica nesse movimento pendular, ora para A, ora para B. Aquele que é de A não admite o B, e aquele que é de B não admite o A, né? Que nada mais é do que o reflexo de toda a sociedade humana, desde que se conhece por humano. Sempre pende para um lado para o outro, e isso gera essa rivalidade. Nós vemos isso em Caim e Abel. Não há diferença. Acredito que, penso hoje, que nós estamos num momento muito delicado na nossa nação, digamos hoje, na nossa realidade, na nossa política. E a igreja evangélica e a igreja cristã do Brasil, porque também o catolicismo está nesse viés. A gente vê essa pendularidade em todo aquele que se diz cristão. E é um reflexo claro, como diz a Jeane e também o pastor Watson, é um reflexo claro da pessoa que não tem uma fé centrada em Jesus e no que Jesus falou e ensinou. Talvez a fé esteja no que está sendo pregado nas igrejas, que na grande maioria que está sendo pregado nas igrejas não é o que Jesus ensinou, é o que a instituição igreja, a instituição religiosa transmitiu para o povo. Penso dessa forma. Eu achei isso muito interessante o que você disse, e que isso é histórico, né? Isso vem lá de trás. Sim. Eu acho que está se aperfeiçoando, né? Está sendo aperfeiçoando. Com o tempo, vai tomando uma roupa diferente, todavia o conteúdo é o mesmo. Né? A história do cristianismo nos mostra isso. Com Constantino, o espírito constantiniano vem de tempos em tempos fazendo da mesma maneira. Agora, eu acho que a gente passou, em termos de história, por um processo civilizatório, isso a ponto de chegarmos num momento em que, por exemplo, você tem no Ocidente países com democracia, o que é um grande avanço em relação ao que era no passado, e vários avanços civilizatórios, como democracia, como respeito, como voto, e outras coisas que não existiram na história, mas existem agora. E ao invés de nós aproveitarmos tudo isso para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, na qual as pessoas vivam bem, juntas, a gente investe na questão do ódio. Nós investimos no ódio, quer dizer, como se o meu grupo tivesse que prevalecer. E agora eu odeio os outros.
E outra coisa, odeio quem faz oposição. Como se não, já que a sociedade é essa polarização, e ela é mesmo, que então vamos juntos, polarizados, sim, cada um defendendo aquilo que pensa, mas juntos, no respeito e na consideração. E é aí que eu acho que falta se enxergar, esse povo chamado evangélico, cristão, falta enxergar o quanto está distante dos princípios bíblicos. O quanto está se perdendo a noção dos princípios bíblicos para apoiar uma ideologia política. E aí vem o que eu falei do desamparo. E muitos falam assim, não, estou fechado com A ou estou fechado com B. E esse fechado eu não posso nem parar para pensar, senão eu posso me decepcionar, desistir e me sentir desamparado de novo. E isso dói. Então eu preciso de fechar para não ter nenhum espaço para refletir, nem para flexibilizar, para eu poder não sofrer. Aí eu entro de novo. Jesus, onde fica nisso tudo? Não é Ele que nos dá segurança, porque Jesus veio para nos salvar no integral, emocional também. E aí? Então é um sintoma muito claro que a igreja, essa maioria de cristãos, precisa pensar, avaliar, para se tomar uma posição mais próxima dos valores bíblicos do que de uma ideologia política. Agora, gente, eu concordo que essa grande massa cristã, de fato, se sente desamparada e encontrou seu pai, né? Encontrou seu pai. E daí toda essa situação que se vive hoje. Agora, também vejo que essa grande massa, fecha os olhos para perceber que ela também é manipulada pelos seus próprios líderes. Porque seus líderes vendem essa massa de cristãos para quem tiver o poder. Para quem tiver o poder. Vende. Eles estão sempre por cima, tanto para manobrar esse grupo de cristãos, quanto para ganhar as benesses que o líder, seja quem for, der. Então, eles estão sempre bem. E o povo, muitas vezes, confiando nesses líderes, não percebe que é simplesmente, muitas vezes, usado para outros projetos que não são os projetos do Senhor Jesus. Os projetos do Senhor Jesus não envolvem receber benesse de A ou B. Envolve viver uma ética de amor, uma ética de solidariedade, de compromisso, de ajudar os pobres, de proteger as minorias. E esses valores que Jesus nos ensinou, que o Evangelho traz, são deixados de lado, porque agora a gente vai ser beneficiário do poder que está aí. Vejo ainda vejo também assim, nem digo que os evangélicos, os cristãos, estão deixando de lado o que Jesus ensinou. Né? Eu penso que, na verdade, a grande maioria não sabe o que Jesus ensinou. Eu acho que falta compreensão do que Jesus ensinou. Acho que falta conhecimento de quem foi Jesus e quem é Jesus. O que Jesus ensinou é na prática, na vivência real. Porque partidarismo, tanto que Paulo até fala, nada façais com partidarismo, né? E está fazendo, sempre fez, sempre fará, inclusive dentro da instituição, da igreja, ou qualquer outro lugar. É partidarismo, é a rivalidade. Seja num time de futebol, se você torce para A, eu torço para B, geralmente não se combina porque torcem para equipes diferentes. Né? Na política é ainda pior. Agora, se pegarmos o modelo de Jesus, por exemplo, mestre, nós vimos alguém pregar em teu nome, mas não é um dos nossos. Deixa eles pregar, claro, não sendo um dos nossos. Se não é contra nós, é por nós. Né?
Então, eu acredito que a igreja cristã brasileira, onde nós estamos falando, tratando o assunto sobre isso, está longe do que Jesus ensinou. Com algumas pinceladas, com alguns versículos, alguma somatória de versículos, está ali usando. Mas o básico do que Jesus ensinou, eu acho que estão longe. Muito longe. Que o princípio básico de tudo é o amor, né? Então toda diversidade pode existir. E Deus permite isso. Agora essa diversidade está sendo respeitada? Acredito que não. Né? Eu acho que não somente a permite, eu acho que no modelo que Deus trabalha, ele a provoca e a motiva. Haja vista que mesmo que nós todos entendemos que estamos no caminho, na verdade, e na vida, que é Jesus, mesmo assim, sendo responsáveis, né? E Chesterton vai dizer que a maior contribuição do cristianismo para a sociedade é a questão de focar e mostrar que o homem é responsável, né? Então há uma responsabilidade. E nessa questão, a responsabilidade de pensar criticamente. E é isso que se encaixa nessa questão pedagógica, de ensinar e aprender, mas não o ensinar acadêmico, que é muito necessário. Eu concordo com o ensinar acadêmico, né? Mas é aquele ao qual o pastor está fazendo referência, que é o quê? O ensinar com o exemplo, na caminhada, no dia a dia, de estar junto. Isso chama discipulado. Hoje estamos longe da questão do discipulado. Hoje nós temos igrejas pequenas, grandes, mega igrejas, no qual o culto é o culto ao poder e não ao amor. O amor não se cultua, o amor não se cultiva, o amor não se guarda, o amor não se procura. É uma questão de sentenciar o outro porque pensa diferente, em lugar de dizer, não, vamos andar junto por aqui, temos esta diferença, né? Pensamos, por exemplo, como vamos tratar a questão do esgoto, como vamos tratar a questão da educação. Não? O dinheiro para fechar o orçamento deste ano, por exemplo, de onde que saiu? Saúde e educação. Por que sempre sai daí? Por que sempre sai daí? Ou seja, porque isso é agora, este ano 2022, mas já aconteceu nos períodos anteriores, que eram de outra formação, de outra linhagem política. Por quê? Porque há um padrão que é seguido. E a sociedade, voltando lá em Roma, né? Desde Vespasiano, pão e circo. A carta de recomendação é qual? Pão e circo. O povo precisa estar com bom entretenimento e com a barriguinha cheia. Pronto, são bebezinhos. É infantilizar o povo. E essa é a questão que quando nós vemos o herói, o líder, o salvador da pátria lá falando e ecoando palavras de militância de um lado ou de outro, porque eu vejo isso nos dois lados. Essa questão, olha, só estou representado lá. Não está vendo essa pessoa que ele não está tendo espírito crítico. Chega, teve um tempo, agora vamos analisar, né, e dizer, olha, não foi bom. Ou, e esta que é a mais louca de todas das ideias, foi bom, agora vamos dar espaço para outro. Solon, o pai da democracia, já que estamos falando dos antigos, e eu tenho feito meu cavalinho do atalho, esse aqui, a proposta dele era que, uma vez que você era escolhido para um cargo, você ia cumprir esse cargo por 5 anos. Nunca mais, depois de escolhido, você exerceu, nunca mais na vida, na sua vida, você podia candidatar a esse cargo. Você ia ser o guardião das chaves do templo, de sei lá o quê. Nunca mais na vida. Gilson foi 5 anos, acabou, terminou. Mas hoje, por essa ânsia do meu pai que não tenho, né, do meu pai comum, do nosso pai, mesmo que a Bíblia fale que a ninguém podemos chamar de pai a não ser nosso Deus, na prática o chamamos, né, nós o perpetuamos no poder.
Para não dizer que estamos falando desta política de agora, aconteceu com Fernando Henrique. Primeiro período, ok, segundo período, turbulência, mas mesmo assim alguém falou, vamos para um terceiro período. Mesmo que alguém falou, opa, parou. Aí não. Aí já não, né? Mas era para lá que íamos. Por quê? Porque essa necessidade de segurança, essa necessidade de que o que passou está certo, né? Aquilo que eu conheço está ok, foi muito bom, mas agora... Eu acho que a gente está chegando no fim. Seria interessante, quem quiser falar, assim, um minuto, né? Falar alguma frase, alguma orientação, algo que possa ficar. Eu creio que assim, trabalhar um pouco assim, o que podemos fazer? Tá. Já que a situação é essa. Ótimo. O que é que se pode fazer, né? Eu vejo que, acima de tudo, para mim, pensando em termos de igreja cristã, mais especificamente evangélica, começar a ver de novo como Jesus agia, o que Jesus falou e quais os valores que ele Jesus, queria passar. A gente tem que voltar para Jesus. Tem que voltar de novo para rever Jesus, tudo que ele é, tudo que ele disse. Sem isso, eu não vejo como é que a gente sai, não. Porque nós vamos continuar assumindo os mesmos valores de pessoas, de grupos que não se preocupam com o pobre, não defendem as minorias, acham que são melhores que todo mundo e todo mundo tem que seguir a cartilha deles e tem um espírito de arrogância sobre tudo e todos. É voltar para aquele que disse, eu sou manso e humilde de coração, e na mansidão e na humildade vencer todos. Eu diria que é necessário tomar um cuidado muito grande, orar mais e pedir a Deus para discernir a armadilha que o povo evangélico está caindo sutilmente, com muita leveza. E é interessante que a gente às vezes fala de armadilha do diabo e tudo, mas gente, o diabo não vai chegar escancarado, eu estou fazendo, não, é desse jeito, é sutil, é muito leve, muito disfarçado. E eu penso que esse nosso povo evangélico precisa de orar mais, pedir discernimento do Pai Celestial e mudar de caminho. Penso também, pegando o gancho da Giane, o povo é responsável pelas suas decisões. Cada um é responsável pela sua própria decisão. Agora, como decidir se ele não tem convicções firmadas? Sim. Tá. Outra coisa, nós precisamos, falando no sentido de igreja, que os líderes, já que essas pessoas que estão dentro dessas igrejas são direcionadas pelos seus líderes e passam suas responsabilidades para os líderes, e os líderes por si mesmos, pelo seu ego, se colocam como guias desse povo, acredito que esses líderes, precisam ter o discernimento de que não são senhores das ovelhas, né? Essas ovelhas têm um senhor, e esse senhor dessas ovelhas não é o pastor delas, não é o padre, não é o bispo, não é quem quer que seja o líder. Essas ovelhas têm um pastor, e o exemplo para elas é o supremo pastor, que Jesus mesmo disse, eu sou o bom pastor, né? Então esse aprisco, essas ovelhas precisam, se elas são débeis, se elas estão mancando, se elas estão feridas, ou da situação que esteja, o líder tem a responsabilidade de transmitir para elas o que é que Jesus ensinou, e não o que eles querem ensinar,
mas o que Jesus deixou como ensino. Que a carta suprema é o amor. Ame, que os líderes possam ter essa transparência de dizer para as suas ovelhas, ou melhor, para as ovelhas que não são deles, né? Esse grupo que está diante dele. Sigam Jesus. Olhem para Jesus. Qualquer decisão que vocês forem tomar, esse candidato A ou B se parece com Jesus? O que ele está dizendo é compatível com Jesus? Não. Então não é o candidato. Eu diria nem só o que ele está dizendo, como ele está se comportando. A vida. Né? A vida. Às vezes fala de um jeito, mas o comportamento então, é totalmente é o amor. Porque falar é fácil, agora o amor ele é expresso nas atitudes. Então esses líderes têm essa responsabilidade. E nós vemos líderes e mais líderes colocando o candidato, tem que votar nesse candidato. Não, tem que ser esse candidato. Não é isso. Né? O que Jesus ensinou? Qual é o exemplo de Cristo? Que é o nosso pastor, o nosso norte, a nossa bússola, o nosso caminho. É Ele, não é outro. Né? Então a liderança evangélica, a liderança cristã do Brasil está totalmente, não vamos generalizar, mas em grande parte está se vendendo a grande proposta que ecoa por toda a eternidade. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A noiva de Cristo está fornicando com o poder público. Essa que é a questão. Ou seja, nós podemos usar palavras muito bonitas, né, para falar o desastre que está acontecendo. E é uma fornicação que está baseada no desejo de poder, complementar com tudo que a Giane colocou a respeito do outro ponto de vista, mas me parece que há na igreja um desejo, um anseio pelo poder, por governar, dominar, submeter o outro. Né? Sim, né? Parecem aqueles brinquedos que você abre e uma borracha envolvendo dois pauzinhos, né? De repente, pula, né? Isso foi o que aconteceu nos últimos anos. Parece que estava contido isso, a igreja estava obrigada a aceitar certas coisas meio contra gosto, e de repente agora, pá! E nisso ela deixou ver as suas partes mais íntimas, sua vergonha, ou seja, a igreja está numa situação vergonhosa. A igreja é culpada por manter esses líderes no poder, porque sem oferta, né, a demanda cessa. Né? Então, né, a culpa, tudo bem, é da liderança, eu concordo, a liderança tem que se arrepender. E a igreja também, a comunidade, não interessa se ela é presbiteriana, metodista, batista, não interessa. E o mesmo vale saindo do nosso rebanho evangélico, né? O mesmo vale para o rebanho católico, e saindo além da cristiandade, o mesmo vale para os outros, que a gente não sente, mas as outras formas de religião também têm a mesma questão. E é interessante que prega mais ou menos a mesma coisa. Então, zelar pelo Estado laico, ensinar o que é um Estado laico, é uma necessidade. Para mim, claro, eu falo do meu âmbito, né? Teologia com pedagogia, só pode dar alguém que vai trazer uma solução de ensino e vivência, né? Isso é essencial. O que em definitiva, né, precisa, como que funciona o Estado laico, a representação de diferentes ideias e parar, se arrepender, parar de fornicar com o poder público. Ouvi uma frase hoje, né, que dizia assim, que na cruz de Cristo, aquele que era, que continha todo o poder de amor, na cruz, na morte, certo? Foi vencido por aqueles que amavam o poder. Ele faz um jogo de palavras, entre poder e amor. Um trocadilho. Trocadilho aí.
E nós fomos vencidos. A igreja cristã brasileira foi vencida. Está humilhada. E que a igreja não percebeu. Ela se acha, está arrogante. É a minha visão, eu estou certo. Rapaz, abaixa a cabeça que até a Trindade são em 3. Calma, bicho, abaixa. Humildade. Está. Então me parece que como solução passa por aí. É um remédio amargo, reconhecer que errou. É o pior dos remédios, mas é o melhor. Uma vez que você faz isso, a coisa começa a ser veritada. Arrependimento. Muito bom. Obrigada, viu, gente? Foi muito boa a conversa, pelo menos para nós que estamos aqui. E eu espero que você reflita no que foi falado e feche com Jesus. E que a graça de Jesus, o amor de Jesus inunde o coração de cada um de vocês que estão assistindo, né, que vão ouvir e assistir. Deus abençoe a todos nós. Amém. Obrigada, pastores. Amém. O Adson, Estevão e Gilson, tá? Deus abençoe. Vigia. Obrigada a mim mesmo. Mas é isso aí.